Boa tarde a todos. Meu nome é João Ricardo, aluno do curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Uninter. Estou aqui hoje para postar o vídeo 2 sobre o tema agricultura familiar, dando continuidade aí à temática. Semana passada eu postei o vídeo 1, falando um pouco sobre a história da agricultura, onde ela se iniciou, como ela se iniciou, quais foram os povos que deram início a essa revolução agrícola no mundo, até chegar a algumas informações dos dias atuais. A partir do vídeo 2 até o vídeo 3, eu vou dar um pouco mais de ênfase no tema principal, que é a agricultura familiar, para a gente entender a importância e a relevância que ela tem hoje no mercado agrícola a nível nacional e a nível mundial, ok? Então vamos lá, para a gente entender um pouco da agricultura familiar. Ela surge como uma forma de produção alternativa à monocultura e ao latifúndio do período colonial, fortalecendo-se com os impactos sociais, culturais e ambientais ocasionados pela Revolução Verde. A Revolução Verde é importante a gente entender o que foi, porque ela foi um divisor de águas dentro do mercado agrícola para o fortalecimento da agricultura familiar. Aconteceu a partir da década de 1950, aí na metade do século XX, e ela foi um processo de modernização agrícola que teve como objetivo em aumentar a produção de alimentos no mundo. Quem me acompanhou no vídeo 1 lembra que eu falei sobre o crescimento da população, que a gente já passou aí dos 7 bilhões de habitantes há alguns anos, e nós estamos já beirando a 8 bilhões de habitantes, e a importância hoje que a produção de alimentos, a agricultura tem com essa relação do crescimento das pessoas, da população. Ela tem que andar em harmonia com isso, alinhada com esse crescimento da população por conta da produção de alimentos, né? Nada mais nada mais justo que isso ande alinhado para não se faltar alimento e não prejudicar o desenvolvimento do ser humano, tá? Só que quando ocorreu essa Revolução Verde, ela desencadeou uma retirada do pequeno produtor do mercado agrícola, visto que ele não tinha como competir com esse aumento da eficiência. Tá? A Revolução Verde ela veio trazendo uma modernização para o campo, mas quem mais se beneficiou foi o grande latifundiário, aquele cara que tinha grandes extensões de terra e também recursos financeiros para adquirir esses equipamentos. E com isso, o pequeno produtor foi ficando de lado, até o ponto de ele ficar com um pedaço de terra que não que fosse um pedaço de terra improdutivo, mas era um pedaço de terra que às vezes necessitava de um beneficiamento, uma análise ali melhor para você deixar aquele solo próprio para plantio e cultivo de algum tipo de produto. Tá? Isso representou uma mudança profunda na forma de produzir-se no campo e no aparato técnico utilizado para o desenvolvimento da produção agropecuária. Os principais impactos que a Revolução Verde trouxe, falando agora de Brasil, foi o desmatamento, a expropriação de comunidades tradicionais indígenas, bem como de pequenos produtores. Além disso, deixou de lado conceitos tradicionais de produção e cuidados com a terra, como a rotação de cultura e a conservação de solos. Isso é um grande problema hoje da monocultura,
um tipo de cultivo que grandes latifundiários acabam adotando por ser economicamente rentáveis, só que a curto prazo, porque se planta, se colhe, se planta, se colhe, você vai exigindo daquele pedaço de terra, vai exigindo muito aquele pedaço de terra, você vai empobrecendo ele em minerais, em fertilidade, deixando ele impróprio para dar continuidade a esse cultivo de monocultura, fazendo com que esse grande produtor saia desse local e se desloque para outro local que ele veja que seja mais produtivo e economicamente rentável para ele. E o que acontece com esse outro pedaço de terra que ele deixou de lado, às vezes nem para reflorestamento serve, porque a terra está tão pobre de minerais e de recursos ali, que chega a ser economicamente inviável você tratar aquilo ali para poder transformar de novo aquele pedaço de terra. Tá? E com isso gera danos ambientais profundos naquele local. Outros pontos negativos que é interessante citar, por conta da Revolução Verde, é a alteração do ecossistema, por conta da monocultura que eu acabei de falar, a utilização de agrotóxicos totalmente prejudiciais à saúde humana, a priorização do latifundiário e com isso você vai deteriorando ali o pequeno produtor, o agricultor familiar, ocasionando o êxodo rural, a migração em massa dessa parcela da população para as grandes cidades. E para as grandes cidades também não é interessante que esse homem saia do campo e vá para as cidades, porque muitas das vezes, uma grande quantidade, aí essa mão de obra não é absorvida nas grandes cidades. E, por consequência disso, acaba tendo alguns problemas urbanos, como a favelização, a poluição, subempregos, né? A questão dos subempregos aí e tantos outros aí que eu poderia, e tantos outros aí, tá? E por conta disso, é mais interessante que você mantenha esse homem no campo, né? Só que era inviável por conta da Revolução Verde esse homem ficar lá. Ele acabou ficando sem chão, não tinha para onde ir, por conta de nunca ter uma política pública em seu benefício. Ele sempre está à margem do grande latifundiário. Então, assim, a partir da década de 1990 começou a ocorrer algumas políticas significativas na parte econômica, na parte social e a nível mundial e também a nível nacional. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em 1996, aqui no Brasil foi criado o PRONAF, que ele é a abreviação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O PRONAF é mais conhecido como um crédito aos agricultores familiares, só que ele vai muito mais além disso. Existem vários subprogramas dentro desse programa do PRONAF. Eu separei alguns aqui, só para vocês terem uma ideia do importante, da grandiosidade desse programa aqui. Eu separei alguns aqui, que é a PRONAF Agroindústria, a Agroecologia, a Biotecnologia, Mais Alimentos e o Microcrédito. Com isso, com esse programa, ficou mais interessante o pequeno produtor permanecer no campo, do que ficar migrando de um lugar para o outro, tentando a sorte, e muitas vezes não conseguindo, né? E só contribuindo para alguns problemas urbanos aumentarem. O que é a agricultura familiar? É toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e emprega a mão de obra dos membros da mesma.
A produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra e se destina à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. Aqui tem uma curiosidade interessante também, porque o agricultor familiar tem alguns agricultores familiares que eles optam por o cultivo de orgânicos. E hoje o orgânico, por conta da alimentação saudável, ela está tendo uma visibilidade muito grande. Muita gente está vendo com bons olhos esse tipo de cultivo. Inclusive países de fora, que vêm e absorvem um pouco dessa produção desse agricultor familiar. Só que a grande maioria da produção ela é absorvida pelo mercado interno, tá? Só para vocês ficarem cientes. Outras características, ele independe de insumos externos à propriedade e a produção agrícola está condicionada às necessidades do grupo familiar. Desta forma, as necessidades do agricultor são atendidas com os produtos obtidos dos ecossistemas. Outra curiosidade interessante aqui também que vale a pena abordar é que o agricultor familiar ele sempre tem que estar em harmonia com o ecossistema. O agricultor familiar não pode querer aumentar a sua área de cultivo, querer derrubar a floresta, mudar curso de rio, represar rio a nível de querer melhorar a irrigação da sua produção. Não pode. Ele tem que estar em harmonia com o ecossistema. Isso é uma característica muito importante que caracteriza o agricultor familiar. O tamanho máximo hoje que uma propriedade de um agricultor familiar deve ter, ela também tem uma definição a se seguir, tá? Hoje, quando se fala em propriedade rural, ela é determinada por lei por um módulo fiscal. Então, esse dispositivo determina que uma propriedade pequena tem de 1 a 4 hectares, a média de 4 a 15 e a grande mais de 15 hectares. Tá? Por sua vez, a definição de agricultor familiar e empreendedor rural, definido por lei, ela estabelece que ele não detenha qualquer título, área maior do que 4 módulos fiscais. Ok? Tá, mas o que é módulo fiscal? Vamos lá. Eu extraí esse mapa aqui da página do IBGE, ele é do INCRA, ele é datado de 2012, mas não mudou muita coisa. Ele dá para a gente se basear e se orientar para a gente entender o que é um módulo fiscal. Então, o módulo fiscal ele é determinado por hectares, tá? Isso depende do que o agricultor familiar vai cultivar, vai criar e dependendo de onde ele está inserido também. Não um módulo fiscal da região sul não é igual à região centro-oeste, não é igual à região nordeste e muito menos à região norte. Tá? Então, assim, vamos pegar aqui um exemplo, a região sul do país. Um módulo fiscal equivale a 5 hectares. Tá? Então, ele pode ter até 4 hectares, então o máximo ele pode ter 20 hectares de terra. Tá? A região norte, ali, vamos pegar ali, que ela está delimitada, está contornada com uma linha vermelha, que determina a Amazônia Legal, o módulo fiscal ali está maior, né? Então, em algumas regiões ali, né? Você pegar Rondônia ali, já é um outro tipo de módulo fiscal, outro tamanho de módulo fiscal, mas bem maior que a região sul. E por que disso? É aquilo que eu falei, depende do que o agricultor familiar vai criar, ele precisa de uma área determinada. Certo? E outra coisa, um dado interessante, é a questão da área da Amazônia Legal ali, né? Aquilo que eu falei anteriormente, o agricultor familiar ele tem que estar em harmonia com o meio ambiente, com o ecossistema onde ele está inserido. A região norte, por exemplo, é uma área onde tem a bacia hidrográfica, ela é imensa, ela contém vários rios principais, secundários, terciários,
quartiária, então a malha fluvial ali é muito grande, e a floresta também. Então, assim, o agricultor familiar vai se inserir ali, ele vai ter a área de cultivo dele, mas ele está inserido dentro desse ecossistema. Então, ele não pode sair derrubando, danificando o curso de rio, nada. Ele tem que estar em harmonia com isso. Né? E essa questão do tamanho do módulo fiscal, tudo também está que eu estava me referindo no início aqui, quando eu entrei nessa página, pegando um exemplo aqui da região sul. Nós temos a região metropolitana, a região de Curitiba aqui, onde eu moro. A, a região metropolitana de Curitiba, ela tem muito criadores de hortaliças. Então, assim, um agricultor familiar que cultiva hortaliça, ele não precisa de uma área grande, uma extensão grande de terra. 5 a 20 hectares, que dá os 4 módulos fiscais, é suficiente para ele ter uma produção relativamente significativa a ponto de competir com o mercado interno e com isso abastecê-lo também, né? Diferente daquele cara que cria gado leiteiro. Aquele agricultor familiar que cria gado leiteiro, ele precisa de uma área maior, desde que trabalhe em harmonia o, com o meio ambiente. Então, assim, na região sul não é viável o agricultor familiar criar gado leiteiro. Também por conta tem que levar em consideração a relação climática também da região, o que favorece também o tipo de cultivo. Então, tudo isso tem que levar em consideração quando eu vou querer me enquadrar dentro da agricultura familiar, o que eu vou criar, como eu vou criar, e para poder saber a região onde eu estou inserido, tá? Então, basicamente é isso. E a importância da agricultura familiar no Brasil, ela está na produção de alimentos que essa atividade realiza. Pois na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, aquilo que eu falei anteriormente, mas sim atende de imediato a produção no mercado interno. Ok? Então, assim, para o vídeo 2, as informações que eu tenho são essas. Tá? No vídeo 3 eu vou dar continuidade a essas informações. Eu dividi em 3 vídeos porque senão fica muito extenso os vídeos, porque as informações são muito grandes. Então, dividindo em 3 vídeos, eu consigo fazer vídeos curtos e abordar o tema de uma forma bem objetiva, tá? No vídeo 3, eu vou abordar um pouco mais a questão de números, a importância que a agricultura familiar tem na balança comercial, tipos de produtos que eles produzem, e vai ser bem interessante também. Então, se você vem me acompanhando desde o vídeo 1, assista o vídeo 3 para fazer o fechamento e para eu terminar a explicação, tá? Outra coisa, não deixe de dar uma curtida ali logo após assistir o vídeo, deixar um comentário. Eu vou, na medida do possível, individualmente, interagindo com vocês, tá? Esses vídeos não têm nenhum objetivo de me promover ou de... sabe? Unicamente para cumprir horas da faculdade, tá? Então, desde já, muito obrigado. Eu fico por aqui. Abraço a todos.